Alô, meus queridos, tudo bem? Olha aí o professor Rock, né, também conhecido como professor Veja Bem. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre som automotivo, que já tem um bom tempo, né, que eu não coloco nenhum vídeo no meu canal a respeito de som automotivo. Mas antes de eu começar, tá, quero fazer uma solicitação. Não esqueça de dar aquele like, correto? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Se você puder ser membro, melhor ainda, que tem alguns vídeos que eu vou postar que não vai ficar aberto ao público. Isso vai ser só para quem for membro do meu canal. E também você terá direito a fazer cursos e receber certificados gratuitamente, você sendo membro do meu canal. Tá ok? Ative aquele sininho para você receber as notificações sempre quando eu postar algum vídeo, para você estar sempre atualizado. Tá ok? Mesmo que você queira dar um dislike, não tem problema. Ah, não gostei do vídeo, dá um dislike, não tem problema. O importante é você dar a sua opinião. É isso, dá o seu like, seu dislike, que é para quê? Para o YouTube começar a recomendar o meu canal para outras pessoas. Entendeu? Quanto mais visualizações eu tiver, melhor. Para ver se eu ganho algum dinheirinho com o YouTube, né? Que eu vejo que a gente postando tanta besteira e ganhando dinheiro a rodo, entendeu? Então vamos ver se pelo menos eu, né, consigo, né? Botando coisas mais sérias, né? Ver se eu consigo. Se alguém quiser alguma coisa mais divertida, eu tenho um canal chamado As Histórias do Rock, que são histórias reais, mas são histórias engraçadas. Então, se vocês quiserem, podem ir lá também. Bom, mas vamos lá, meus queridos. Fiquem até o final do vídeo, que vai ter muita informação boa para vocês. Em primeiro lugar, quando a gente vai instalar o som no automóvel, tem lá o manual do fabricante, que ele vem informando, né, as cores, né, de todos os condutores que estão ali, né, qual é o alimento, qual é o remoto, qual é o positivo, qual é o negativo, quais são os fios que vão alimentar o alto-falante, o canal direito, o canal esquerdo e assim sucessivamente. Quanto ao lance dos canais, você deve obedecer o que está escrito ali. Isto é, dianteiro esquerdo lá na frente, do lado esquerdo, dianteiro direito lá na frente, do lado direito, traseiro esquerdo lá atrás, do lado esquerdo, traseiro, traseiro direito lá atrás, do lado direito. Por que isso? Porque na hora que você for botar, por exemplo, o fader, né, você vai poder o quê? Tirar o som lá de trás, jogar tudo ali para frente. Ou tirar da frente e jogar só lá atrás, ou ter ele equilibrado. E fora isso, né, direito e esquerdo, você vai ter o efeito da estereofonia. Eu já vi carro que o cara botava o dianteiro esquerdo na frente do lado esquerdo e o dianteiro direito lá atrás do lado direito. Nem se eu fosse marciano, não conseguiria ter o efeito da estereofonia, né? A não ser que eu tivesse uma orelha aqui na testa e uma outra orelha na nuca. Então nós devemos chegar, nós devemos instalar do jeito que está ali, que o fabricante está recomendando. Tá ok? Outra coisa também muito importante é o seguinte. Dentro do carro acontece um delay, um atraso. Por quê? Os alto-falantes que ficam na porta dianteira, quando você conecta o condutor da fonte sonora até esses alto-falantes, esse comprimento é menor do que o condutor que você usa para alimentar os alto-falantes traseiros. Com isso, você vai ter um leve atraso. É aquele lance, é imperceptível para quem não é audiófilo ou para quem escuta por escutar, né? Ele não curte as ondas sonoras, né? Os instrumentos, sente diferença sim, né? Quem não curte isso não vai sentir, mas quem curte vai sentir. Então, por exemplo, então qual é o ideal? Vou instalar os alto-falantes na parte traseira. Aí eu vou medir o comprimento do condutor que eu estou utilizando, da minha fonte sonora até meu alto-falante. Vamos supor lá que eu gastei lá 3,5 metros. Para o alto-falante da porta, eu também vou colocar 3,5 metros. Ih, Rock, mas vai ficar sobrando fio pra caramba? Vai. Aí o que você vai fazer? Deixa dentro da porta, tá? Mas só que você não pode fazer isso aqui, ó. Com o fio que sobrou, você não pode fazer isso. Porque você vai introduzir uma indutância no teu som. O som não vai ficar legal. E nem o ideal é o quê? É que você faça isso aqui, ó.
que você faça desse jeito aqui, ó, e prenda aqui. E desse jeito você não está introduzindo uma indutância. Isso vale também para som profissional, hein? Isso não é só som automotivo, não. Tá sobrando fio, não enrole, fica bonitinho, né? Fica lindo, né? Você fazer isso, né? Prender, fica legal, né? Fica uma circunferência perfeita, mas só que você está introduzindo uma indutância no seu som e o som vai ficar horrível. Tá ok? Então, isso é muito importante, tá? O mesmo comprimento de cabo que você utilizar da fonte sonora até os alto-falantes traseiros, terá que ter o mesmo comprimento o condutor da fonte sonora até os alto-falantes da parte dianteira. Depois, quando eu for fazer um vídeo sobre som profissional, você vai ver que ainda tem um tal de alinhamento dos drivers, né? Quando eu falar sobre som profissional, eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar sobre como posicionar as caixas dentro do ambiente para você evitar a reverberação, né, para que o som fique mais inteligível, não fique com aquela reverberação, né, que você não entende nada, né, e fica batendo numa superfície rígida. Mas aí eu vou deixar para quando eu for falar de som profissional. Então é muito importante essa parte, tá, do comprimento do cabo. Outra coisa muito importante, quando você tem amplificadores no seu som, né, no som original, você tem amplificadores. Os amplificadores normalmente ficam na parte traseira. Né? Tem uns até que prendem, né, na caixa. Tem uns que prendem atrás do banco, que eu não recomendo prender atrás do banco, somente se o banco for metálico, tá? Que você vai ter um problema que nós chamamos de loop de aterramento, porque os parafusos que você vai prender o amplificador, nessa parte metálica do banco, vai fazer um multi-aterramento que vai introduzir um tal de loop, que vai te dar ruído. E para tirar esse ruído não tem como. Tá legal? Então, mas isso aí deixa pra lá. Bom, o que acontece? O correto é você tirar, né, um cabo positivo e um negativo lá da bateria. Tem gente que tira só o positivo da bateria e o negativo ele aterra perto do amplificador. Porque tem manuais de alguns fabricantes que eles falam isso. Aterre o mais próximo possível do equipamento. Mas isso aí é quando você tem a sua fonte sonora lá na frente, que já está perto da bateria. Ali tudo bem. Mas lá atrás, não, sabe para de quê? O positivo você está usando fio de cobre. O seu carro, ele não é de cobre. Ele é de ferro. Então há uma diferença na resistividade. Entendeu? Então a carcaça do veículo não conduz tão bem quanto o fio de cobre. Então você vai ter um problema na alimentação do teu equipamento. Então o certo é você trazer lá da frente um positivo e um negativo. Só que é o seguinte, quando você vem com os dois fios, né, o positivo e o negativo, um ao lado do outro, tende a dar ruído no veículo. Esse ruído pode vir dos cabos de vela, pode vir do alternador. Aí o que você tem que fazer? Você tem que trazer ele enroscado, né? Não vou dizer, não é bem trançado, ele tem que vir torcido, como se fosse um cabo de rede, né? Quando você compra aquele cabo de rede azulzinho, né? O CAT5, né? Você abre ele, você vê que eles são vários pares e eles são entrelaçados. E é isso que você tem que fazer, porque isso você evita uma tal de capacitância parasitária. O nome complicado, né? E você vai evitar que haja captação de ruído. Se for possível, se você puder enrolar ele até numa fita metálica, melhor ainda, que nem é o cabo de rede, né? O cabo de rede ele vem, né? Vem os cabos entrelaçados e depois vem, antes do revestimento, né? Isso você tem um papel, tipo papel alumínio, né? Vamos dizer assim, ali que é para poder você fazer uma blindagem nesse cabo, tá beleza? E quando você usa os cabos de áudio, né, RCA e tudo mais, ele não deve vir pelo mesmo lado que está vindo essa alimentação elétrica. O ideal é que você venha com a alimentação elétrica, né, o positivo e o negativo, de um lado do veículo, e os cabos de sinal, né, e cabo de som, que vai lá para trás, você joga para o outro lado, um do lado esquerdo, o outro do lado direito.
Com isso você vai evitar captação de ruídos. Tá legal? Então essa é uma outra recomendação, né? A terceira recomendação, que é muito importante. Uma outra coisa também muito interessante, existem dois tipos de amplificadores automotivos. Existe o booster, que é aquele antigo, né, que dentro dele, né, você tinha transformadores para fazer o casamento de impedância entre a saída de áudio da sua fonte sonora e depois do amplificador para os seus alto-falantes. Então ele dava um reforço, né, por isso que ele recebeu o nome de booster, né? Ele dava um reforço no seu som, ele reamplificava. Só que ele era cheio de ruídos, né? Aí foi criado então o quê? Os amplificadores de fonte chaveada. São os mesmos amplificadores que nós temos na nossa residência, né? Porque o booster, né, ele é classe B. Já o fonte chaveada é AB. Inclusive eu tenho um vídeo, né, sobre amplificadores que eu explico muito sobre isso. O que é classe B, classe A, classe AB, classe D, classe T. Não é isso? Eu falo muito sobre isso, essa parte de amplificadores. Bom, então, o que acontece? Né, você leva aqueles cabos RCA da sua fonte sonora até os seus amplificadores. Só que é o seguinte, o próprio fabricante, antigamente, hoje em dia não, mas antigamente ele colocava assim no manual deles. Dê preferência a utilizar a saída RCA para alimentar os seus amplificadores, porque o som é muito mais limpo. Aí o que acontece? Muito instalador, o que ele fazia? Botava os cabos RCA e os fios que alimentavam os alto-falantes, simplesmente eles até cortavam aqueles fios e isolavam, não usava. Não faça isso. Por quê? Porque o amplificador interno da sua fonte de sinal vai ficar sem carga, isto é, vai ficar sem alto-falante. Com o tempo, o amplificador da sua fonte sonora vai começar a perder a sua capacidade, né? Ele vai começar a perder potência, até ficar mudo de vez. Quando ele tem uma potência bem elevada, gente, eu já vi, hoje em dia com essa montagem SMD, né, que em vez de ser soldado, né, os componentes são colados, eu já vi soltar os componentes, porque vai aquecer o amplificador interno dele. Então eu já vi soltar os componentes. Então, você nunca deve deixar, mesmo você utilizando o RCA para alimentar seu amplificador, use as saídas amplificadas, ou o canal direito, o frontal, ou o canal traseiro, esquerdo e direito. Não precisa usar os quatro, basta usar os dois da frente ou os dois de trás. Tá? Mas é importante que você tenha ali um alto-falante. Se você não quiser usar um alto-falante, o que eu ensino para os meus alunos? Você pode simular uma carga. A carga ela é uma resistência. Né? Isso não deixa de ser, né? Chama de impedância, porque ela é a combinação de uma reatância indutiva com uma resistência ômica. Então o que você faz? Você pode colocar no lugar do alto-falante um resistor. Aí eu recomendo inclusive colocar um resistor de fio, tá? De 10 watts. 5 watts já dá. 5 watts já dá porque você nunca usa o volume no máximo ali. Então 5 watts já dá. Tá? 10 ohms por 5 watts. Tá legal? Porque eu já estou usando uma resistência alta, né? 10 ohms, em vez de ser 4, que seria a impedância, né, dos alto-falantes. Estou usando mais do que o dobro. Tá legal? Então 5 watts já dá. Mas se você quiser garantir e quiser botar um de 10, tudo bem. Eu sempre botei de 5, nunca houve problema nenhum. Chama-se resistor de fio, 10 ohms, 5 watts. Ele é verde. Tá ok? Então isso aí é muito importante para você não perder o amplificador interno da sua fonte sonora. Tá legal? Para amanhã ou depois, quando você for vender lá o seu CD player, né, e tudo mais, ele está intacto, bonitinho. Entendeu? Então isso aí é uma outra recomendação que eu passo para vocês. Outra recomendação também muito importante é o seguinte.
nos amplificadores existe um tal de ajuste de ganho. Ajuste de ganho. Normalmente, para quem é leigo, não vou dizer assim, para quem é leigo no assunto, o ajuste de ganho ele tem o costume de deixar no seu valor máximo, no 10. Por quê? Que quando você aumenta o volume da sua fonte sonora, no 3, né, no 5 mais ou menos, o som já está alto pra caçamba. Acima disso, você já começa a introduzir distorção. Então você começa a saturar o sinal na entrada do amplificador. O ideal é o seguinte, se você está usando somente um amplificador de fonte chaveada, aquele que tem a entrada RCA, a saída da sua fonte sonora, normalmente ela tem uma tensão de 2 volts. E esse amplificador de fonte chaveada, para que você tenha a máxima potência com o mínimo de distorção, ele necessita de 0,7 volts para funcionar. Então você nunca vai deixar o seu volume no máximo. Senão você vai jogar muito mais do que 0,7 volts na entrada do amplificador e ele vai distorcer o sinal. E a distorção ela é mais prejudicial para os alto-falantes do que você botar uma potência um pouco acima do normal. Né, da potência nominal do alto-falante. Tá? A distorção é muito mais prejudicial. Queima mais as bobinas. Então, o que eu recomendo? Vou usar somente um amplificador. Eu vou lá no meu ajuste de ganho e deixo mais ou menos no 4. Ele vai de 0 a 10, eu deixo no 4 mais ou menos, 3, 3,5, até 4, tá beleza. Tá ok? Se você está utilizando a mesma fonte de sinal, mas vai usar para alimentar 2 amplificadores, aí você já pode botar no 6, cada um desses amplificadores, pode deixar no 6. E se você for utilizar 3 amplificadores, aí sim você pode deixar os 3 amplificadores no 10. Porque eu vou pegar esses 2 volts e vou dividir por 3. Vai dar mais ou menos 0,7 para cada amplificador. Se você for utilizar mais do que 4 amplificadores, você vai ter que utilizar um pré-amplificador para aumentar essa tensão de saída da RCA, da sua fonte sonora, até os seus amplificadores. Tá ok, meus queridos? Isso é muito importante. Tá? Para quem quiser mais detalhes, eu tenho uma apostila sobre som automotivo e aonde eu falo muita coisa importante na instalação do som, né? Desde do que é o som, o que é a intensidade, né? Isso, o que é a potência PMPO, RMS, IHF, casamento de impedância. Quem estiver interessado em adquirir esse material, é só entrar em contato comigo, não é isso? Através do meu WhatsApp, que é 21, Rio de Janeiro, 21 979 04 3792. Tá ok, meus queridos? Mais uma vez, eu peço a vocês, tá? Gostou do que eu falei aqui? Dê aquele like. Não gostou? Não tem problema. Dê um dislike também. Ah, Rock, foi uma opção de besteira aí, não concordo com você. Pode dar um dislike, não tem problema. E deixa lá, né, um feedback para mim. Você falou sobre isso, você não acha que é assim, assim, assado? Eu gosto dessas críticas. Entendeu? Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém é o dono da bola. Não é porque meu canal é Professor Veja Bem que eu sou o dono da verdade. Não. Às vezes eu aprendo com aluno também. Tá? Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar aquele sininho para vocês receberem sempre as notificações quando eu postar algum vídeo novo no YouTube. Tá ok, meus queridos? Próximo vídeo eu vou falar sobre som profissional. Como é que você vai montar o famoso PA, né? É o Public Address, né? Endereçado para o público, né? Tem as caixas de retorno, né? E existe o PA, que é as caixas que ficam voltadas para o público. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sobre equalização, tá ok? Mas deixe isso aí para os próximos vídeos. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.